Começamos o capítulo com o Flash dizendo para o Blast de que ele está bem com os seus discípulos. E isso acaba deixando o Saitama muito irritado. A expressão dele no fundo, sendo chamado de discípulo do Flash, é algo muito legal. E assim, o Flash pede para que o próprio Blast conte um pouco mais sobre esse Deus, sobre essa divindade na qual o Blast está lutando. E aí ele diz que ele chegou até a instituição, a associação, para falar sobre essa questão. E assim o Blast acaba olhando, acaba encarando ali o Flash e dizendo que se ele está pensando em se juntar à batalha, à guerra contra o God, é melhor ele parar, porque da forma como ele está, com as habilidades como ele está, ele vai acabar morto. E o Flash, meio irritado, acaba questionando se ele acredita de que o personagem é muito fraco. De que o Flash pergunta para ele: eu sou muito fraco para você? E aí, o próprio Flash acaba dizendo que o Blast não pode ficar convencido só porque conseguiu pegá-lo uma vez. Se vocês não se lembram, lá na Saga dos Monstros, o Blast chegou por detrás do Flash sem o personagem lhe sentir. E nessa forma, o Flash acaba dizendo que até ele mesmo precisa descontar um golpe neste Deus, e num God, na forma para emplacar um certo tipo de serventia, na qual ele sente uma raiva contra esse ser, o que faz o Saitama questionar por quê. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers no novo capítulo 196 do mangá de One Punch Man. Sim, pessoal, isso aqui não é um déjà vu. A gente vai analisar o novo capítulo 196, que é essa análise, esses redrawings que o One e o Murata estão produzindo para sua história. Se você quer saber o que está acontecendo com o mangá de One Punch Man, recomendo você assistir os últimos 3 vídeos da playlist do canal para você ficar por dentro de tudo que tá rolando e por que tá havendo essas mudanças no mangá. E se você já quer saber de todos os conteúdos, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. É muito importante você se inscrever aqui no canal do Geek Brasil e ajudar a gente a se fortalecer ainda mais. E é claro, se você quiser dar um plus pro Geek Brasil, você pode se tornar membro também e fortalecer ainda mais os nossos conteúdos. Flash acaba dizendo para o Saitama que era uma história muito longa. E o Saitama então responde: tudo bem então. E é sempre assim, quando o Saitama fala tudo bem, é aí que alguém decide contar a história. E é dessa forma que acontece com o Flash. E Flash acaba explicando que por causa dos antigos veteranos que ele tinha na aldeia, ele acabou tendo as suas memórias conectadas novamente. O que faz o Saitama questionar se era só isso. Mas o Flash continua explicando de que a aldeia é uma organização de assassinos e ficava nas profundezas da montanha, protegida por uma barreira que impedia que pessoas comuns chegassem até lá. O Flash acaba dizendo que quando escapou do seu treinamento, acabou explorando as profundezas com seu amigo dentro da vila. E nessa forma, havia um cubo cuidadosamente preservado lá, e uma instalação que parecia ser uma réplica dele. A base na qual o Flash acabou crescendo era muito parecido com o cubo por si só. E dentro de uma unidade de recuperação estava o fundador da aldeia, que mal parecia um ser humano, que já havia perdido as características de um ser humano, da forma como eles conheciam como aquela pessoa. Flash continua dizendo que quando percebeu que essa pessoa havia sido concedida através das habilidades de God, tudo acabou fazendo sentido. A aldeia, que treinava jovens como assassinos de elite, na verdade era uma organização de fachada para essa divindade, para produzir peões eficientes para God. E a forma como ele acaba questionando o Blast sobre se isso fazia sentido para ele. Assim, o Blast acaba dizendo que entende o sentimento do Flash, mas ainda assim não pode contar com ele, o que deixa o Flash ainda mais indignado. E assim, nós observamos o Blast apresentando, dizendo para nós que aquela pessoa, aquele ser misterioso, é conhecido como Vazio do Nada, e ele era o seu parceiro. Finalmente, nessa nova atualização,
nós temos agora o Vazio do Nada sendo apresentado. E que nome maravilhoso! Caraca, Vazio do Nada é um nome inacreditável. Eu acho que eu não teria tanta criatividade assim pra criar o nome de um personagem da mesma forma como o One e o Murata conseguem fazer. Principalmente o One, né, que as ideias vêm tudo da cabeça maluca dele, mas Vazio do Nada é simplesmente inacreditável. É muito bom, cara. E ainda mais sendo um excelente nome para um vilão. Blast então começa a explicar um pouco mais sobre a história, de como ele era companheiro do Vazio do Nada. Assim, enquanto eles exploravam o cubo, eles foram capturados pelos seguidores de God. E Blast acaba dizendo que se ele e o Vazio do Nada não tivessem falhado, não teria havido tragédias de jovens perdendo suas vidas na aldeia ou vítimas de assassinato. Isso acaba deixando um choque, dando um baque ali nessas falas para o Flash. E é claro que o Blast acaba dizendo que esse é um problema na qual ele deve resolver. O Flash então acaba questionando ao Blast se o parceiro dele foi usado como peão do inimigo e ainda assim, de uma forma, conseguiu escapar. O Flash tá afiado, cara. E aí o Blast acaba dizendo para o Flash não usar palavras desagradáveis. O Blast acaba dizendo também que originalmente eles eram igualmente habilidosos, porque seus braços estavam no mesmo nível do dele, mas a sua defesa era uma grande vantagem. A questão é que Blast mesmo assim conseguiu deixar ferimentos graves que levariam 15 anos para se curar. Eu fico pensando no médico que chegou para curar o Vazio do Nada. E aí, depois disso tudo, ele falou assim, caraca, que luta, hein? Você vai ter que esperar aí 15 anos agora pra se curar, hein? Como é que foi aí esse diagnóstico, né? O médico chegou, olhou, 15 anos, hein? Tem que ficar 15 anos de molho pra poder lutar contra o Blast de novo, hein? Eita, nós, hein? Que coisa! Ai, eu amo essas coisas em One Punch Man, cara. E assim, o Blast acaba dizendo que o Vazio do Nada escapou. E o Flash, então, acaba meio que cutucando mais uma vez, né? Mais uma cutucada ali pra cima do Blast, dizendo, na verdade, questionando se ele não havia hesitado porque o Vazio do Nada era seu antigo companheiro. E assim, o Flash acaba chamando o Blast de ingênuo, dizendo que o primeiro colocado da classe S ficaria chocado ao ouvir essa ideia de que ele realmente havia deixado o escapar. Mas o Flash acaba dizendo para deixar para lá, porque ele vai investigar isso por conta própria, mostrando para nós, mostrando uma ideia ali de que ele estava cutucando, o Flash estava realmente provocando o Blast nessa situação e até mesmo alguém que era de rank 1 dos heróis de classe S estava sendo provocado. E o Flash então acaba confrontando finalmente o Blast, dizendo para que ele fique fora de toda a sua investigação. Se você parar para pensar, é mais do que justo você ver essa raiva que o Flash está sentindo pra cima do Blast, porque a falha do Blast em não conseguir matar o Vazio do Nada acabou gerando em todas aquelas mazelas para o Sonic e também para o Flash. E é claro que o Flash iria ficar irritado porque ele acabou sofrendo pra caramba dentro da Vila Ninja. Então, é claro que devemos dar um pouco mais de crédito pro Flash nessa confrontação. E o Blast fica até mesmo com receio de falar alguma coisa a mais, mas ele acaba sendo podado sempre pelo Flash, ficando em silêncio. E eu acho que é mais ou menos essa situação na qual ele deve ficar mesmo. Assim, o Saitama toma fala e pergunta para o Blast o que ele quer fazer com o seu antigo parceiro. E o Blast, quando ele iria dizer, uma operadora da associação acaba chamando o City, dizendo que o experimento havia ficado pronto. E o Flash então acaba questionando, tipo, o experimento, e o Blast acaba dizendo para eles irem ver, para eles visualizar o que estava acontecendo. E o Blast disse que ele chegou até aquele lugar para testemunhar essa situação. E a operadora então começa a dizer para iniciar aquele experimento. Vemos alguns monstros sendo eletrocutados e assim nós observamos o Saitama dizendo que é um experimento de separação de células de monstros. E o City acaba respondendo que sim, que havia se espalhado esses pontos pelas notícias. Ele acaba dizendo que os atletas que se transformaram em monstros durante o torneio de artes marciais
foram usados como cobaias por causa de suas resistências, da forma como eles podem ser colocados nesses experimentos para trazê-los de volta à forma humana. A operadora então começa a dizer que as ondas cerebrais e os batimentos cardíacos estavam instáveis. A operadora diz que existe uma zona de perigo e o City acaba lamentando, dizendo que isso era nada bom e manda parar o experimento. Manako fica assustado com tudo aquilo que acabou assistindo, dizendo que não é de origem humana, então não adianta tentar fazer esse experimento. Mas o Saitama puxa ela de volta, dizendo que, cara, não adianta, isso não vai funcionar. Os monstros, então, meio que ficam apagados naquela situação, mas existe um deles que acaba pedindo para continuar, porque ele acabou se transformando na frente das crianças da academia. Quando ele estava treinando, quando ele estava ajudando no treinamento, ele acabou se transformando na frente das crianças da academia. E assim, ele acabou escolhendo se transformar em um monstro, mas não tem o rosto para enfrentá-los, não tem ali o caráter para enfrentá-los. Então é por isso que ele pede, por favor, para que continuem com o processo, para que continue com os experimentos. A operadora então pede para continuar com os experimentos e assim a separação das células havia começado. E ela diz que há esperança para que isso comece. City acaba informando que, conforme mencionado no relatório do Silver Fang, parece que existe uma chave para reverter a transformação em um monstro que está na mente. Saitama acaba dizendo que o velho quer transformar seu parceiro de volta em humano, entendendo definitivamente o que o Blast queria fazer com o vazio do nada. O Flash, então, está intrigado com essas atitudes do Blast, dizendo que duvida que reste alguma humanidade dentro do líder da vila ainda. E o Flash mesmo acaba dizendo que depois dos experimentos tão avançados, no final, tudo que eles podem fazer é torcer. Mas o Flash acaba dizendo que a grande dificuldade para ele, pro vazio do nada como oponente, é capturá-lo vivo. E assim, no meio da conversa deles, o Blast acaba sentindo uma energia se aproximando, uma energia muito forte se aproximando deles, e desta forma o Blast acaba gritando que aquilo não era nada bom. E assim acaba ativando as suas habilidades. A gente vê o símbolo do infinito e de repente toda a base da associação de heróis está dentro da habilidade do Blast. Um grande buraco negro. Cara, que página incrível do Murata, porque o buraco negro ele engole totalmente a associação de heróis e assim um grande ataque acontece de todos os lados em uma página dupla do caramba, mais uma vez do Murata, atacando a associação de heróis de todos os lados. O ataque era cruel, crucial, de uma forma avassaladora. E assim, quando o ataque acaba cessando, o Blast acaba os trazendo de volta. Os 5 então surgem em cima do prédio mais alto da base da Associação de Heróis e o City tá desesperado perguntando o que havia acontecido. E o Saitama só tá olhando para baixo e falando, caraca, que é isso? E o Flash acaba respondendo, né, meio que tipo assim, observando que o chão estava rachando. E o Blast nos explica que essa é a lâmina dimensional do vazio do nada. Parece que ele está completamente agora recuperado e decidiu dar uma leve saudação, uma saudação rápida, o que deixa o City espantado, assustado com as habilidades do cara, dizendo, na verdade, questionando sobre como que eles podem lidar com algo assim, como que eles podem lidar com uma energia dimensional e que tipo de técnica era essa que ele estava usando. E assim, o Saitama se vira para o Blast e acaba chamando ele de velho, perguntando para o herói se eles poderiam mesmo vencer. Cara, todo esse capítulo ele foi marcado por um embate ideológico do Flash e também pelo Blast. E eu gostei de um ponto que o Flash ele acaba colocando a responsabilidade ali pra cima do Blast. E isso é algo legal, porque toda a trama, e na verdade também todo o drama que o Flash e o Sonic passaram nas mãos do vazio do nada, é por culpa do Blast não ter conseguido finalizar
o personagem, não ter conseguido finalizar o seu companheiro. E agora o Flash tá jogando a responsabilidade pra cima do Blast, falando, olha, é culpa sua de você não conseguir finalizar e a forma como eu tive uma infância traumática. Mas, ao mesmo tempo, é interessante como a característica do Saitama de conseguir conectar as pessoas, puxar as pessoas mais pra perto sem a intenção dele, sem ele querer fazer isso, começa a chamar e até mesmo puxar o Blast pra perto. E é muito legal ver essa interação do Blast com o Saitama, bem pouco, né, bem pouco ainda durante o capítulo, mas é bem legal. E ele falando, cara, será que você vai conseguir? E aí, velho? Você vai conseguir derrotar esse cara? E aí o Blast tá ali meio que olhando pra ele, observando, e o Saitama simplesmente não consegue ver o herói número 1 como um grande herói. É só apenas mais uma pessoa na qual ele conversa de igual pra igual. Por quê? Porque ele pode. Nós observamos o Flash totalmente em choque no meio daquela conversa e o Blast acaba respondendo que ele acredita que eles vão se sair muito bem e que ele não estava apenas brincando de que vão confrontar ele e vão conseguir vencer. E assim, o Saitama acaba dizendo, meio que tipo assim, percebendo de que a Tatsumaki ou os estragos da Tatsumaki estavam em volta por toda a base no confronto que ele teve contra a heroína.